E aí, galerinha do terceiro ano, tudo tranquilo com vocês? Aqui é o professor Claudei e a gente vai dar continuidade aqui aos nossos assuntos. Eu trouxe para vocês a resolução de exercícios que eu enviei anteriormente, uma lista de exercícios para vocês sobre funções inorgânicas. Na aula anterior, a gente viu funções sais e óxidos, tá? E eu deixei para resolver questões tudo junto agora, para a gente relembrar também o conteúdo de ácidos e bases, tá certo? Então, espero que vocês tenham respondido e que hoje a gente consiga tirar as dúvidas comentando todas as questões. Então, vamos aqui para a primeira questão. Em algumas regiões do país, não é raro encontrar, ao mesmo tempo, condições aeróbicas e anaeróbicas em partes diferentes de um mesmo lago, particularmente no verão, devido à ocorrência de um fenômeno conhecido como estratificação, ocasionado pela diferença de temperatura da água. As espécies químicas que estão presentes nas camadas diferenciadas do lago são mostradas abaixo. Então vamos lá. Pode-se afirmar que, nas condições aeróbicas, tem-se espécies oxidadas e perto do fundo tem-se condições anaeróbicas e as espécies na forma mais reduzidas dos mesmos elementos. Com base nas condições aeróbicas e anaeróbicas, temos o íon amônia, é uma forma reduzida da amônia, já que ocorreu a adição do hidrogênio. Bom, gente, essa alternativa aí está errada porque o nitrogênio ele vai apresentar o mesmo valor de NOx nos dois compostos, tá? Então aqui eu vou riscar a letra A porque ela está aqui incorreta. Vamos à letra B. Na adição anaeróbica é formado um ácido forte, já na aeróbica é formado um ácido fraco. Bom, gente, aqui ó, nas duas condições a gente tem ácidos fracos, tá certo? Então, aqui eu vou eliminar a letra B. Letra C. O hidróxido de ferro é uma base fraca e de alta solubilidade em água. Bom, gente, o hidróxido férrico, mesmo que você não lembre a questão da solubilidade dos hidróxidos, das bases, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar aqui o elemento, tá? FeO3. E o seguinte, gente, ó, temos uma particularidade aqui nesse meu desenho. Eu tenho o Szinho entre parênteses. Esse S aqui entre parênteses, gente, ele vai significar alguma coisa. Ele diz que o meu composto, a minha substância, ela está no estado sólido naquele ambiente. Tá certo? Então, se ela está no estado sólido naquele ambiente, significa que ele não solubilizou, ele não dissolveu em água, tá certo? Mesmo que você não lembre, a gente sabe que o óxido de ferro 3, ele é insolúvel em água, tá certo? Mas se você não lembrar desse detalhe, ó, aqui ó, tem mais uma informação que pode definir essa resposta, tá certo? Então aqui ele está dizendo que é uma base fraca e que ele é de alta solubilidade em água, tá incorreto, porque ele é insolúvel em água, tá certo? Ele está aí no estado sólido. Letra D. O ácido carbônico é um ácido fraco e instável, podendo ser transformado em CO2 e H2O. Bom, gente, aqui está correto. O ácido carbônico ele é um ácido fraco e instável. Então a gente pode marcar a letra D como a letra correta, mas eu vou analisar aqui a letra E também para a gente ter uma noçãozinha aqui. Ó. Na letra E, diz o seguinte, na amônia NH3, o nitrogênio tem valor de NOx positivo. Tá errado, gente. O nitrogênio ele tem NOx negativo. Tá? Então, a gente já pode marcar aí essa alternativa D como a alternativa correta. Vamos aqui para a próxima questão. Para a segunda questão, ela diz o seguinte, um sal é um composto que em água se dissocia em um cátion diferente de H+, e em um ânion diferente de OH-. Eles são, basicamente, o produto de uma reação química entre uma base e um ácido, formando sal e água. Bom, gente, essa reaçãozinha aqui é a reação de neutralização que eu expliquei para vocês na aula anterior. Uma solução salina que contém sulfato de alumínio e nitrato de amônio sólidos em água apresentam os íons NH4+, Al3-, SO4 2- e NO3-. O sulfato de alumínio e o nitrato de amônio podem ser representados respectivamente pelas fórmulas. Desculpa, gente. Vamos aqui, ó. Eu tenho o NH4, que vai se juntar com o NO3-, certo? E eu vou ter o Al3+, que vai se juntar com o SO4 2-. Esse aqui, gente, vai ser o primeiro. Eu vou colocar aqui como número 1, porque vão ser os primeiros que a gente vai fazer a junção, tá? E o NH4 e o NH4- e o NO3- vai ser o item 2, que eu também vou fazer a junção, tá certo? Então vamos aqui
iniciar. Vou colocar aqui o número 1, que é o primeiro composto que a gente vai juntar para a gente poder saber qual é a forma molecular dessas minhas substâncias, que é o sulfato de alumínio, tá? Então eu venho aqui primeiro com o Al, tá certo? Al3+, e vou juntar ele com o SO, vou colocar aqui mais um pouquinho distante para não confundir. SO4, 2 menos. Pronto. A junção deles, gente, é feita igual lá quando a gente aprende as ligações iônicas, pelo cruzamento de cargas. Eu vou pegar esse 3+, e vou puxar ele para frente do 4, tá certo? Como a gente tem já um número aqui embaixo, para colocar ele embaixo, a gente vai colocar esse SO4 entre parênteses, tá certo? Para não ficar diferente, nem juntar ali ficar um número muito alto, porque vai dar diferença. Tá certo? Por exemplo, se eu colocar direto aqui, vai ficar 43. Quer dizer que eu tenho 43 SOs? Não, não é assim, tá certo? Então, como a gente já tem um número aqui embaixo, a gente coloca o SO4 entre parênteses. Olha aqui, ó, o 2 menos, esse 2 vem para frente do Al, só que é o seguinte, gente, não vamos colocar entre parênteses porque não tem nenhum número aqui embaixo. Então, a gente já pode fazer a junçãozinha aqui. Al, tá certo? Al2... vou colocar entre parênteses, SO4, entre parênteses, 3. Pronto, já temos aqui a nossa forma molecular. Já podemos eliminar a letra A, já podemos eliminar a letra B, a letra D e a letra E. Já temos a resposta aqui como letra C, gente, mas eu vou fazer aqui o outro composto, que é para a gente entender melhor como é que vai ser essa junção desse meu outro composto também, tá certo? Então, vamos aqui para o de número 2, para o composto de número 2. Número 2, eu tenho NH4+, que primeiro veio o cátion, tá? NH4+, e vou ter NO3-. Pronto. Como esse aqui, gente, eles já tem números embaixo, e no caso só é o número 1, não é necessário você colocar parêntese nem nada disso. O que, que a gente vai fazer? Olha, gente, o seguinte, eu tenho carga positiva e tenho carga negativa aqui. Eu vou só anular e eu já posso juntar os dois, tá certo? Fica muito mais fácil. Ó, NH4... Eita, foi demais. Vou apagar aqui. NH4, NO3. Pronto, gente. E outra coisa, gente, já dava pra gente saber só com as nomenclaturas também. Sulfato de alumínio e o nitrato de amônio. Lembra que eu falei para vocês pegarem aquela tabelinha de ânions, de cátions e de ânions, e a gente tentar pelo menos aprender aquela tabelinha de cátions e de ânions? Então aí já ficaria muito mais fácil também da gente entender como é que funciona aqui a junção dessas duas substâncias, tá certo? Então vamos aqui para a próxima questão. A equação a seguir representa o equilíbrio de ionização da amônia contida em uma solução amoniacal para limpeza. Esse meio reacional fica da cor rosa ao adicionar em gotas de solução alcoólica de fenolftaleína. Para voltar a ficar incolor, é adequado adicionar. Vamos lá, gente, aqui. Se eu adicionar a letra A, vamos ler a letra A, uma solução de ácido clorídrico. Bom, gente, numa reação de ionização da amônia aqui, que eu tenho uma base, ele vai ficar rosa. Para ele ficar incolor, eu preciso neutralizar essa minha base, certo? Como é que eu vou adicionar? Como é que eu vou neutralizar essa minha base? O que é que eu vou adicionar? Olha aqui, ó, um sal, ou um ácido, perdão, letra A. Certo? Então, se eu tenho base e essa minha coloração da fenolftaleína, ela ficou rosa, ela fica rosa com base, tá certo? Ela fica rosa com base. Então, para mim deixar essa solução incolor de novo, é só eu neutralizar a base. Eu vou adicionar o quê? Um sal ou um ácido para me neutralizar essa minha base que eu já tenho ali no meu composto, tá certo? Então, o único ácido que a gente tem aqui é a letra A, uma solução de ácido clorídrico. Não é água, certo? Não é gás amônia, não é solução de bicarbonato de amônio e nem é solução de cloreto de sódio, tá certo? Vai ser a respostinha letra A, uma solução de ácido clorídrico. Vamos aqui para a quarta
questão. A soda cáustica ela pode ser usada no desentupimento de encanamentos domésticos e tem em sua composição o hidróxido de sódio como principal componente, além de algumas impurezas. A soda normalmente é comercializada em forma sólida, mas que apresenta aspecto derretido, né, quando exposta ao ar por certo período. O fenômeno de derretimento decorre de quê? Bom, gente, aqui a soda cáustica ele tem esse aspecto de derretido porque ele vai absorver umidade no ar atmosférico, tá certo? Então a resposta é letra A. Ele absorve essa umidade, por isso que não é recomendado você deixar a soda cáustica com a tampa aberta. Por quê? Porque ele vai absorver muita água, além de ser perigoso deixar aberto, né? Que alguma criança pode mexer, a gente tem também a questão dessa absorção da umidade. Em locais muito úmidos, essa absorção pode ser muito grande, a ponto de derreter até, a ponto de estragar a embalagem, sei lá, derreter. Eu não vou dizer derreter, porque derreter teria que ser uma temperatura muito alta. Mas ele aumenta a temperatura daquele local, certo? Daquele recipiente, dependendo de onde ele estiver armazenado, pode causar até um acidente, tá certo? No caso aqui, a soda cáustica ela absorve e tem uma reação exotérmica, ela libera calor. Então, é muito perigoso, tá certo? A letra B, ele está dizendo que a fusão do hidróxido de sódio pela troca de calor, não. A reação das impurezas do produto com o oxigênio do ar, também não. A absorção de gases atmosféricos, também não. E a letra E, reação de hidróxido de sódio com gás nitrogênio, não. A resposta correta é a letra A, tá certo? Então vamos para a quinta questão. Alguns sais inorgânicos têm utilidades distintas, como na medicina, no tratamento de doenças. É o exemplo disso o NaHCO3 como antiácido. Já o Al2SO4,3 é usado em uma das etapas de tratamento de água. Os nomes corretos das substâncias de fórmulas aí, gente, vai ser o quê? A gente vai ter aqui o bicarbonato de sódio, que eu expliquei para vocês lá quando eu estava explicando sais, tá certo? Então a gente já pode eliminar aqui a letra C e a gente já pode eliminar aqui a letra D, tá certo? E ficaremos na dúvida entre o sulfato de alumínio e o nitrato de alumínio. Olha, gente, é muito simples aqui. No Al2SO4,3, a gente não vai ter nitrato, não. A gente não tem nitrogênio aí. Então, fica bem óbvio, né? A resposta que vai ser a letra A. Então, respostinha letra A. Vamos à sexta questão. A emissão de óxidos ácidos para a atmosfera vem crescendo cada vez mais nas últimas décadas. Eles podem ser emitidos através de fontes naturais, tais como a respiração vegetal e animal, erupções vulcânicas e decomposição de restos vegetais e animais. No entanto, o fator agravante é que alguns óxidos ácidos são liberados também na combustão de combustíveis fósseis, como derivados do petróleo. Aí tem aqui a fonte do texto. Sobre os óxidos ácidos e suas implicações ambientais, temos que, letra A, óxidos ácidos são normalmente substâncias moleculares. Sim, está correto, os óxidos ácidos normalmente são substâncias moleculares, formadas principalmente pelo enxofre e pelo nitrogênio, certo? Ao entrarem em contato com a água, reagem formando ácidos. Bom, gente, aqui, ó, a implicação, essa daqui é a resposta correta. A implicação dos óxidos ácidos na natureza, gente, de forma negativa, é porque os óxidos do tipo ácidos, quando eles são misturados com água, ou quando eles sobem, são liberados. Vamos supor que eu tenho um carro que libera SO2 e SO3. Esse óxido, ele sobe, certo? Ele junta com a nuvem, com as nuvens, com a umidade das nuvens, tá certo? E ele pode formar a chuva ácida, tá certo? Ele vai reagir em contato com a água e vai formar ácido. Olha, eu vou fazer bem aqui um exemplo para vocês, ó. O SO3. Vou fazer aqui embaixo, ó. Por exemplo, o SO3, quando eu tenho uma reaçãozinha com água, ó, mais H2O, ele vai formar que tipo de ácido? Vai formar o H2, SO4.
vai formar o ácido sulfúrico, tá certo? Então, a maioria dos meus óxidos que são moleculares, eles vão formar ácidos, tá certo? Então, a gente tem a resposta da letra A como correta. Vamos ver aqui as outras alternativas. Letra B. O gás carbônico CO2 e o monóxido de carbono são exemplos de óxidos que reagem com água, formando ácidos. Bom, gente, aqui, nesse caso aqui, eles não vão formar óxidos do tipo ácido. Por exemplo, aqui, ó, o CO, ele é um óxido neutro, tá certo? Então ele não vai formar um óxido do tipo ácido. Tá? Letra C. Os óxidos ácidos são substâncias iônicas formadas pela ligação de metais, principalmente alcalinos e alcalinos terrosos. Bom, gente, aqui esse letra A tá incorreta, ou a letra C está incorreta, porque os óxidos ácidos não são substâncias iônicas, eles são substâncias moleculares. Até a letra A já responde essa parte aí. Letra D. O trióxido de enxofre, SO3, ao entrar em contato com a água, forma ácido sulfuroso. Não, a gente já viu aqui que ele vai formar o ácido sulfúrico. Então, a letra D está incorreta. Letra E. A chuva ácida é responsável direta pelo fenômeno conhecido como efeito estufa, cujo o agravamento eleva as temperaturas médias do nosso planeta. Não, gente. Chuva ácida e efeito estufa são fenômenos distintos, tá certo? Então, a letra E está incorreta. Vamos para a sétima questão. Urtiga é o nome genérico dado a diversas plantas da família das urticáceas, cujas folhas são cobertas de pelos finos, os quais liberam ácido fórmico, H2CO2. Tá certo? Que em contato com a pele produz uma irritação. Dos produtos de uso doméstico abaixo, o que você utilizaria para diminuir essa irritação? Bom, gente, se eu tenho um ácido aí, como é que eu vou tentar diminuir essa irritação? Se o ácido entra em contato com a pele, só temos uma opção para neutralizar esse ácido, que os sais eles vão representar aqui, tá certo? Após essa reação. Então, gente, se eu tenho um ácido aqui, o que é que eu vou utilizar para neutralizar esse meu ácido? Uma base. Então, vamos aqui para as substâncias que podem ser uma base. Tá? Vinagre, tá errado, vinagre é ácido. Sal de cozinha, o próprio nome já está dizendo, é um sal. Óleo não é ácido. Coalhada também não é base, perdão, ele quer o que ele quer saber. E a gente tem somente o leite de magnésia, que é uma base. Esse leite de magnésia, gente, ele tem essa formulazinha aqui, ó, MgOH2, certo? Que é o hidróxido de magnésio. Então a gente tem aí a resposta como a letra Ezinha para essa questão. Então vamos aqui para a próxima. A química está na base do desenvolvimento econômico e tecnológico, da siderurgia à indústria da informática, das artes à construção civil, da agricultura à indústria aeroespacial. Não há área ou setor que não utilize em seus processos ou produtos algum insumo de origem química. Muitos produtos químicos estão presentes no cotidiano das pessoas. Por exemplo, o leite de magnésia, o ácido muriático, o bicarbonato de sódio e a soda cáustica, entre outros. Marque o item que indica as funções químicas das substâncias. Então vamos lá, gente. MgOH2 ele é uma base, tá? Então eu já vou eliminar aqui a letra B. Vou eliminar aqui a letra D, que ele está dizendo que é um ácido. Vou eliminar aqui a letra E, que está dizendo que ele é um óxido. Vamos passar aqui. Na letra A, ele diz que o HCl é um ácido. Sim, o HCl é um ácido. Na letra C, ele está dizendo que o HCl é uma base. Então, está incorreto. Então, temos aí o MgOH2, que é uma base. Esse hidróxido aqui é o que vai definir que ele é uma base. No HCl, esse hidrogênio que vem antes é o que vai definir ele ser um ácido, tá certo? Esse NaCO3, ele é um sal. Ele é um hidrogenossal, tá? Porque a gente tem o hidrogênio aqui no meio da minha ligação iônica, tá certo? Isso que vai definir ele ser um sal. E aqui eu tenho mais uma hidroxila que vai definir a minha base. Então, a resposta correta da oitava questão é letra A, de amigo. Vamos para a nona questão.
Leia o texto para responder à questão. Em algumas regiões do país, não é raro encontrar ao mesmo tempo condições aeróbicas e anaeróbicas em partes diferentes de um mesmo lago. A gente até viu esse texto aqui. Pode-se observar na figura que nas condições aeróbicas tem espécies oxidadas e perto do fundo tem as condições anaeróbicas e há espécies nas formas reduzidas dos mesmos elementos. Bom, gente, aqui é uma questão totalmente diferente daquela que a gente respondeu da primeira questão, tá certo? Ele só utiliza o mesmo texto, mas a questão é diferente. Sobre as propriedades ácidas e básicas das espécies presentes no lago, é correto afirmar que a espécie... Vamos lá, gente. Letra A. Ele diz aqui que o FeOH3, que é o hidróxido de ferro 3, é uma base forte. Gente, as bases fortes, elas estão presentes tanto nos metais alcalinos quanto nos metais alcalinos terrosos, tá? O hidróxido de ferro 3, ele é uma base fraca. H2CO3 é uma base, é um ácido forte. Bom, gente, ele é um ácido fraco e volátil. Dá pra gente saber aqui pelas quantidades de oxigênios e de hidrogênios, mas ele é considerado um ácido fraco devido às suas características. Mesmo que aqui dê uma diferençazinha, uma variação de número 1, e a gente já possa classificar ele como um óxido, um oxiácido do tipo moderado, mas pelas características ele já segue essa linha de raciocínio de ser um ácido fraco, tá certo? Letra C, CO2 é um óxido básico. Bom, gente, na letra C, ele diz que o CO2 é um óxido básico. Não, gente, ele é um óxido molecular, ele é um óxido do tipo ácido. Então aqui a resposta dessa letra C está incorreta. H2S, ele está dizendo que ele é um hidrácido. Ele é um hidrácido por quê? Vamos observar as características. Para ele ser um hidrácido, ele tem que ser um ácido e ele não pode ter oxigênio na sua forma molecular. Ele só tem hidrogênio e os outros elementos. Então aqui a gente segue essas características aí. Então eu tenho a resposta D como a correta. E ele está dizendo aqui que o FeOH3 é solúvel em água. A gente já vem de novo observar ele aqui, ele está no estado sólido, então essa alternativa letra E está incorreta, o que diz que o hidróxido de ferro 3 ele é insolúvel em água e não solúvel em água, tá certo? É insolúvel. Então vamos aqui para a 10ª questão. O famoso sal rosa é feito a partir de cristais rochosos de sal extraídos de áreas próximas à cordilheira do Himalaia, principalmente no Paquistão, que ele é chamado de sal do Himalaia também, tá, gente? Sua cor levemente rosada deve-se à riqueza de minerais presentes nas rochas, como magnésio e potássio. Tá aí o endereço desse textozinho aqui, quem quiser procurar. Alguns desses minerais são cloreto de sódio, sulfato de cálcio, sulfato de alumínio, ou de potássio, sulfato de magnésio, todos encontrados e absorvidos facilmente pelo organismo. Qual as fórmulas desses sais? Bom, gente, para a gente ter primeiro cloreto de sódio, a gente sabe que é o NaCl. Então todas as alternativas requerem essa minha fórmula molecular. Aí ele está falando do sulfato de cálcio. Vocês lembram que o sulfato, gente, ele é o SO4, a gente fez até na alternativa em questões anteriores, 2-, certo? Então, o que vai se juntar com ele, no caso o cálcio, ele tem carga 2+, certo? Então, se eles têm cargas iguais, não precisa eu puxar para baixo aqui não, porque essas cargas aqui, elas vão ser iguais. Então eu posso só juntar diretamente, que eu vou ter o CaSO4. Agora eu já posso eliminar algumas alternativas. Eu já posso eliminar a letra B, já posso eliminar a letra C, a letra D e já posso eliminar a letra E. Tá certo? Então a gente já pode resolver aqui o restante. O sulfato de cálcio já estamos resolvidos. Sulfato de potássio. Sulfato de potássio do mesmo jeito. SO4, 2-. E o potássio, ele vai ter carga, como ele é um alcalino, ele vai ter carga mais. Então a gente vai puxar o mais para cá e o 2 para cá para frente. Então qual é a formulazinha? Quer dizer, não precisa nem eu puxar o mais, porque não tem nenhum número ali. Então eu já posso colocar aqui K2SO4. Pronto. K2SO4, a gente já elimina a letra C e já temos a resposta dessa alternativa. E o MgSO4 do mesmo jeito. Vou fazer aqui.
tem carga 2+, e o SO4 tem carga 2-, certo? Então essas cargas aqui elas vão se anular e a gente junta o MgSO4, respondendo aqui a questão de número 10, certo? Então temos aí a resposta letra A. NaCl, o cloreto de sódio, tá certo? NaCl. A gente já pode fazer também aqui, eu não fiz, mas eu vou fazer aqui, ó. O Na tem carga mais, ele é um alcalino, e o Cl tem carga menos. Então é só anular as cargas, a gente vai ter o NaCl, certo? Então já podemos marcar aí a letra A como a resposta mais correta. Vamos para a 11ª questão. Entre os oxiácidos H2SO4, H2SO3, HClO4, H2CO3, a ordem crescente de força ácida para esses compostos é... Bom, gente, aí temos temos aí óxidos do tipo ácidos, tá certo? Para iniciar aqui, gente, eu vou iniciar pelo H2CO3, porque a gente já fez ele na questão anterior. Então esse aqui vai ser o primeiro óxido, porque ele é o considerado mais fraco de todos. Então a gente já pode eliminar a letra A gente vai eliminar a letra B, a gente vai eliminar... Pronto, só essas duas aí. Agora eu já posso colocar aqui na ordem crescente. Quem depois vem para esse... Quem vem depois na ordem crescente, tá certo? Então depois a gente vai ter o H2SO3, tá certo? Porque a variação dele, H2SO3, porque a variação dele vai ser 1, tá certo? Quando eu falo variação, eu pego o número de oxigênios e diminuo pela quantidade de hidrogênios. Depois aqui eu vou ter o H2SO4, H2SO4, a variação dele vai ser 2, tá? Depois vou desenhar aqui embaixo, tá? Depois o HClO4. No caso do Opa, vou apagar aqui, ficou meio estranho. O HClO4, gente, HClO4. O HClO4 é o seguinte, eu vou ter 4 menos 1, vai ter a variação de número 3. Então ele segue essa ordem. É 1, 2 e 3, tá certo? 0, 1, 2 e 3. Aqui no caso do H2CO3, é porque ele é uma exceção a essa regrinha aí, que ele traz... a gente sempre vai dizer que ele é do tipo fraco. Quando a gente perguntar, a gente já traz essa informaçãozinha. Então eu tenho aí a letra E como alternativa correta. Eu já elimino a letra C e elimino aqui a letra D. Vamos para a 12ª questão. Uma forma de reciclar o alumínio encontrado em latas, por exemplo, é transformar esse metal em alúmen, uma substância com diversas aplicações tais como tingimento de tecidos, curtimento de couro e clarificação de água em estações de tratamento de água. Na primeira etapa da produção de alúmen, o alumínio reage com o hidróxido de potássio, formando o composto AlK ou H4. Depois, faz-se reagir esse hidróxido com ácido sulfúrico, conforme a equação não balanceada. Considerando as 4 moléculas de água são formadas quando a reação ocorre em quantidades estequiométricas. Bom, gente, nessa reaçãozinha aqui, quando ele fala em quantidades estequiométricas, significa que eu vou ter que balancear a minha equação. Então eu vou colocar aqui Al... Opa, vou desenhar aqui de novo. Al, tá? Vou fazer uma reaçãozinha de neutralização. Nada mais é do que isso para me formar o meu sal. Tá? Então eu vou ter o Al, K, OH, 4. Vou apagar aqui para não ficar tão estranho. Esse K. Vou fazer de novo ele, tá? Pronto. AlKOH4 mais o H2SO4, 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 e a gente vai ver aqui a formação desse meu alúmen, tá certo? Então como é que vai ficar aqui, gente? Eu vou balancear a equação, eu vou ter 1 e 2 aqui,
tá certo? Quando eu falo em balancear, significa aqui que a gente vai ter quantidades iguais de hidróxidos e de alumínios aqui para ter. Ó. Se aqui eu tenho 4, gente, hidróxidos, eu tenho, vou colocar aqui os 4, tá? OH, OH e OHzinho aqui. Nesse outro lado eu só tinha 2, então eu vou colocar um coeficiente também para dar essa formação das moléculas aqui. Então eu vou ter hidrogênio aqui, 1, 2, vou ter 3 e 4. Aqui, gente, eu posso juntar os dois aqui, vou ter, ó, juntei aqui esse para esse, deu em quantidades iguais, tá certo? Deu esse para esse outro aqui, também do mesmo jeito, vai dar aqui para os 4, tá? Tá aqui os 4. Então já formamos 4 moléculas de água. 4H2O. Agora eu quero saber qual é a formação do meu alúmen. No alúmen vai ser o que sobrar. Por exemplo, aqui, ó, eu vou eliminar esse OH, vou eliminar o 2H2, o 2H2, tá certo? A gente sai os hidróxidos que a gente já formou aqui, tanto os hidróxidos quanto os hidrogênios, eles saem e a gente junta aqui para formar essa água, tá certo? E o que sobrar é o que vai ser o alúmen. Então a gente vai ter Al, tá certo? Al, K, SO4. Então, AlKSO4. Essa quantidade aqui que a gente vai ter aqui vai ser o 2, a gente vai colocar aqui o 2 também, entre parênteses, o SO4, 2, porque esse meu composto aqui, ele ia ter carga 2 menos, certo? Então aqui a gente vai ficar com esse composto aqui como a formação do alúmen, então a gente tem a resposta letra A. Bom, gente, era essas questões que eu queria resolver com vocês, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Até a próxima aula e um grande abraço, gente.